Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo. No dia seguinte a ressaca boa, depois de mais uma vitória com classificação na Copa do Brasil. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Eu fiz esse jogo aqui, ó. Inter de Limeira e São Paulo vai ser aqui em Brasília pelo Campeonato Paulista. São Paulo vem pressionado, são 3 jogos sem vencer. Vai voltar o Lucas como titular, né? Vai ter ali o James Rodrigues no banco. Enfim, é um time titular que vai com tudo para cima da Inter de Limeira. Eu coloquei que o São Paulo vai fazer mais de um gol nesse jogo. Tá pagando uma odd de 1,88, muito alto. Estão subestimando aí o ataque do São Paulo para essa partida. Então tá aí o link no primeiro comentário fixado. O que significa isso, para quem não entende? Você vai apostar R$100 que o São Paulo vai fazer mais de um gol no jogo. Se ele fizer 2 gols ou mais, você ganha R$88, beleza? O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional para você me dar uma força é do Cerrado, fez o cadastro, o primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A XBET é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vamos falar desse Vasco que mesmo faltando peças para a temporada, vem fazendo um início de temporada, uma pré-temporada, um início de semestre, primeiro semestre bom. Os números falam por si, são 13 jogos se eu contar os amistosos, se eu contar o Campeonato Carioca, e agora a Copa do Brasil. 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Lembrar que a derrota foi por Nova Iguaçu, lá em Uberlândia, com aquele assalto, né, que o jogador que agrediu, o Caio Tenório, agrediu lá o Rossi e não foi expulso no início do jogo. Teria mudado completamente a configuração dessa partida. Então, 8 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota, 21 gols marcados e 11 gols sofridos. São 7 partidas sem tomar gols dessas 13, né, mais da metade sem tomar gols. Lógico que, como eu falei, são jogos de início de temporada, adversários mais frágeis, mas tiveram os clássicos, e os clássicos são times que jogam o Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 1 vitória e 2 empates em clássico, não perdeu. Inclusive o jogo contra o Flamengo só não venceu porque o zagueiro do Flamengo salvou 2 bolas na linha. O jogo contra o Fluminense não venceu porque o Vasco foi assaltado contra o Fluminense. Senão seriam 3 clássicos e 3 vitórias e a liderança do Campeonato Carioca. Estamos no caminho certo? Estamos. Só que a gente não pode cair no conforto, no comodismo de achar que estamos prontos. O Campeonato Carioca é uma coisa, as primeiras fases da Copa do Brasil é uma coisa, o Campeonato Brasileiro é outra coisa, tá? É outra pegada. Os times também ainda estão no processo de montagem de elenco, de adaptação, então a gente vai ter muita mudança para o Campeonato Brasileiro. Então vai ser um campeonato bastante difícil, a gente precisa de reforço, não pode cair nessa cilada de achar que o nosso time está pronto, que ele não está. O Emiliano Dias falou sobre a maneira do Vasco jogar, né? Que o Vasco vem treinando 3 esquemas diferentes e as variações são, o esquema mais usado é o 3-5-2, que são 3 zagueiros com os 3 jogadores no meio de campo, normalmente Zé Gabriel, Galdamez e o Payet, com os 2 alas, né? O Paulo Henrique e o Piton, e os 2 atacantes, ele estava usando o David e o Verratti. A outra variação é a que ele entrou ontem no jogo contra lá o Marcílio Dias, que é o 3-4-3, ao invés de 2 atacantes, entrar com 3 atacantes, você diminui o jogador no meio, que foi a saída do Payet, entrou com o Adson, Rossi e o Verratti, então são 3 atacantes, 3 zagueiros e 2 jogadores no meio com 2 alas, e a última variação, que é a menos usada, é o 4-4-2, jogando com 2 zagueiros apenas e 2 atacantes. Tá aí, 2 zagueiros, 2 laterais e 2 atacantes. Então tá aí as 3 variações. O Emílio Dias falou na entrevista coletiva sobre essas variações.
3 zagueiros, eu perguntei, você disse que era um esquema que gostavam muito, mas que não era algo que manteria, se precisasse mudar, vocês mudariam. E hoje a gente viu o Vasco mudando no decorrer do jogo, né? Começou com os 3 zagueiros, depois foi para o 4-3-3 e já no segundo tempo colocou o meio campo mais povoado, foi para o 4-4-2. O que você pode falar sobre essas mudanças táticas e sobre as características do elenco também que te permite fazer essas mexidas e mudar o time com o jogo em andamento? Sí, lo que acontece con los sistemas, que a gente ya llevamos casi 7 meses aquí y tem todos los sistemas, esos 3 sistemas trabajados. Entonces el grupo sabe cuando no hay que tener que falar mucho, porque aconteció el año pasado también. Venimos trabajando los 3 sistemas y podemos jugar con los 3 sistemas. Tenemos el elenco para jugar con los 3 sistemas. Depende del juego, depende de la situación del momento de Uchimi y de las piezas. Y sabemos que tenemos 7 meses de trabajo aceitando esos 3 sistemas. Entonces eso fica mucho más fácil porque el grupo está entendiendo a la perfección. Okay. O aniversário do Vasco na Copa do Brasil sai hoje. É uma partida que vai acontecer em São Paulo, em Barueri, às 20h30, entre o Água Santa de São Paulo contra Jacuipense da Bahia, tá? O Água Santa vai ter que correr atrás, Jacuipense entra com a vantagem do empate. O vencedor se classifica e pega o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. Uma informação legal, a gente trouxe aqui a situação do Verratti, né, que tinha uma fissura na costela, e isso tinha atrapalhado no jogo lá no Uruguai contra o Deportivo Cali, né, o Deportivo Maldonado. Então isso tinha feito ele ter uma queda de rendimento, não conseguia fazer gols, estava jogando com dificuldade, né, sentindo muitas dores. Ele foi afastado para cuidar dessas dores, ficou ali 1 ou 2 partidas de fora, voltou, e depois que voltou, ele voltou a ser o Verratti do ano passado. São 4 jogos, 4 gols e 1 assistência. O Pirata voltou a ser decisivo nesse ataque do Vasco da Gama. Além de fazer os gols, dar assistência, é um jogador que funciona muito para o esquema tático do Ramon e do Emiliano. Ele chama muita marcação, recebe muita falta, prende muita bola no campo do adversário. Então é importante o Verratti nesse time do Vasco, para esse esquema que o Vasco joga com 3 zagueiros, tá? Um jogador de força, um jogador que vai disputar sempre a bola, vai fazer o pivô e tem feito gols e voltou a fazer assistências também, tá? Para finalizar o vídeo, vou trazer aqui uma participação do Led Carmona, jornalista, comentarista vascaíno, lá no programa Seleção Sport TV, né? E ele trouxe uma informação que ele tem do Vasco. E essa informação, ela gerou uma polêmica nas redes sociais, nos grupos, Instagram, Twitter, porque ele trouxe, ou ele vazou, as metas do Vasco nos campeonatos. Normalmente, os gestores não costumam dizer quais são essas metas. E ele trouxe quais são as metas, e aí eu vou explicar por que virou uma polêmica, que eu acho que uma polêmica até desnecessária. A meta do Vasco no Campeonato Carioca é a régua que ele fala, né? É chegar, no mínimo, até as semifinais do campeonato. A régua para a Copa do Brasil é chegar às 8ª de finais. E a régua para o Campeonato Brasileiro é chegar entre os 10 no Campeonato Brasileiro. Muita gente não entendeu a colocação do Led Carmona, achando que essas são as metas do Vasco. Chegar só até a semifinal, chegar em 10º no Campeonato Brasileiro e chegar só até a 8ª. Não, ali é o mínimo, entendeu? Dali para cima é lucro. Então o Vasco tem que chegar até as semifinais. Se for campeão, melhor ainda. O Vasco tem que chegar entre os 10. Se chegar ali com uma vaga de Libertadores, melhor ainda. O Vasco tem que chegar nas 8ª de finais da Copa do Brasil. Se passar de mais fases, melhor ainda. Mas no mínimo ele tem que chegar até as 8ª de finais. E muita gente não entendeu essa colocação do jornalista Led Carmona. Vou deixar aí para finalizar, pedindo para você deixar o seu comentário, que é importante, curtir o vídeo, se inscrever no canal, desejar para você uma quarta-feira abençoada. Fique com Deus e saudações vascaínas. Muito surpreso se esse time disputar o título da Copa do Brasil. Mas esse não é o objetivo do Vasco. Não, estou dizendo, eu acho que é um time bom para passar do Marcelo Dias, sim, bom, mas eu vou ficar muito surpreso se esse time aqui disputar o título da Copa. Eu também te respondo isso, eu também concordo com você. Esse time, na minha opinião, se chegar às quartas, já está indo... A régua do Vasco é clara, isso é uma informação, eles podem não admitir, mas a informação é essa. Estadual,
semifinal. Se conseguir mais, ótimo, mas semifinal. Por enquanto ele está entre os 4. Na Copa do Brasil, você está falando? Não, estadual. E na Copa do Brasil? Oitavas de final. Pois é isso que eu estou falando. Se conseguir, além, beleza, mas oitava já vai ser um avanço. Então você concorda comigo, porque pelo menos nessas 2 primeiras fases Está dentro do... É essencial. Para o planejamento, sim. E brasileiro, entre os 10. Entre os 10. Acho difícil com esse time. Entre os 10. Eu acho que dá para achar que é impossível. Mas esse não é o time acho também que entre do Vasco. Os 10 dá. Né? O Vasco não, vai contratar mais gente. Estou dizendo com o que o Vasco tem hoje. Entre os 10, entre os 10... Mas acho o objetivo pé no chão, beleza. Não, essa é a estratégia. É o objetivo pé no chão. Ano que vem vai ser outra estratégia. É essa a estratégia que eles traçaram para esse ano. O torcedor pode não gostar. Avisaram a torcida do Vasco nisso? Não, então, o torcedor pode não gostar, mas, cara... Como é que você vai avisar? Olha só, esse ano... Vai vender o quê, cara? Vai vender lenda do Boitatá? Vamos ver, Não dá, cara. Você acha que tem que anunciar no começo do ano? A torcida gigante igual a do Vasco... Não, aqui também, cara, assim, surpreende, né? Por exemplo, a gente não esperava, sinceramente, que o Grêmio fosse vice-campeão no ano passado. Que o Botafogo tivesse aquela... Que o Botafogo tivesse a campanha que teve. Que o Inter fosse vice-campeão. Vice-campeão, o Grêmio não, mas em quinto, em coisas ali, eu esperava. Eu não esperava, mas vice foi uma surpresa. Que o Corinthians de 17 levantasse a taça, às vezes, cara, as coisas se encaixam, acontecem. Ainda bem, porque às vezes até encaixa muito mais. Começa o ano, você diz que tem o melhor elenco e acaba a temporada. Às vezes encaixa, e às vezes encaixa muito e ultrapassa até a sua expectativa. Agora, quem aqui ia dizer que na Alemanha o campeão ia ser o Leverkusen? Pois é. Que o Girona ia ser o perseguidor do Real Madrid. Ainda bem, né, cara, que as surpresas acontecem. Ainda bem, na Espanha. É isso. Mas eu acho que o torcedor do Vasco, a maioria, entende isso. Entende. Ele sabe que o principal objetivo agora é não passar por perrengue como passou no passado, cara. E como tem passado nos últimos anos. E vai evoluindo. Hoje tem um time melhor que tinha em 2022. Eu acho que tem um time melhor que tinha em 2023. E vai tentar melhorando a cada ano. Não adianta ficar vendendo ilusão, cara. E essa já é uma boa ilusão. O time está melhorando, o time está crescendo, os investimentos estão aparecendo. Agora não vai sair ganhando tudo, cara. Eu acho que tem que disputar tudo, tem que competir em tudo. Eu acho que esse ano o time está dando indício que ele vai ser competitivo. E eu acho que isso aí já é um passo largo, diante de tudo que o Vasco apresentou, principalmente até 2022.